Pronto. Galera, eu quero falar pra vocês aí, vai lá no YouTube lá e se inscreve lá no meu canal, tá certo? Maurício Pedro, lá no YouTube, tá certo? Galera, vai lá no YouTube lá e se inscreve lá no meu canal, lá Maurício Pedro, tá certo? E no Facebook, Maurício Pedro também, tá certo? E no Instagram, Maurício Mateus, tá certo? E se inscreve no meu canal, deixa o like pra mim que é muito importante, tá certo? E assine o sininho lá, tá certo? Para receber o próximo vídeo, tá certo? E compartilha aí com seus primos, colega, amigo, com a galera toda aí, tá certo? Pode mandar aí pelo Zap, pelo Messenger, pela Rede social. a rede social toda que tiver aí. Aí você pode mandar aí pra galera aí, se inscrever no meu canal aí, mete bronca aí, galera, e se inscreva no meu canal aí, galera. Eu quero mostrar pra vocês, galera, esse tênis, tá certo? Que é um tênis muito bonito, galera. Essa parte dele aqui, tá vendo? Esse detalhe aqui, galera. E esse detalhe dele aqui é um tipo, galera, de nylon, tá certo? É muito bonito, galera. Vou estar até mais perto aqui, ó. É um tipo de nylon. Desenho vermelho. Esse desenhozinho aqui dela aqui, ó. Tá certo? É um tipo de nylon. Aí é um tipo de nylon muito bonito, tá certo? É um tipo de nylon potente e esse tênis, galera, você pode andar com ele para caminhada, você pode ir para o cinema, ir para todo canto, galera, tá certo? Para ir para academia, entendeu? Fazer os seus exercícios, né? Que é para abaixar a barriga, que é a realidade, galera, da galera, né? E fica mais fortinho, mais cheinho um pouquinho, galera, tá certo? E aí você vai pisar aqui, galera, tá vendo? Aqui, ó, no fofinho aqui, ó, já vai com o pé no conforto, tá certo? Um conforto, galera, muito bom, um conforto é muito bom nos pés, tá certo? É um tênis que, galera, vai lhe trazer para você um conforto muito legal, No dia a dia. tá certo? Ao dia a dia, entendeu? Para você ir trabalhar, tá certo? E para você ir trabalhar no seu escritório, para você fazer os seus afazeres do dia a dia, ir para academia, ir caminhar, fazer uma caminhada mais a esposa, né, ou uma namorada, mais a prima, mais um colega, entendeu? Mais o irmão. Aí você já tem um tênis, galera, tá certo? Para você, um tênis bom que vai deixar um conforto nos seus pés, para que você possa se sentir confortável, né? Um tênis que vai deixar os seus pés mais confortável, para você poder, galera, caminhar, tá certo? Fazer uma caminhada boa, né? Fazer o seu bom exercício, entendeu, galera? É leve. E é leve, galera. E esportivo. E é esportivo, entendeu? Que você possa, que você pode ter nos pés, galera, um conforto muito bom, tá certo? Um conforto muito bom, tá certo? Tem um tecido muito bom, que nem sempre a gente mostra aqui, eu vou mostrar para você, que nem mostrei a gente mostrou naquele amarelo, esse material aqui, tá vendo? Que é um tipo Borracha. de borracha, tá certo? Que é muito bom, galera, é bem resistente, né? E ele tem, galera, esse antiderrapante, tá certo? É um antiderrapante, galera, que protege para que você não venha cair, entendeu? Não venha se acidentar com ele, não venha cair no chão, tá certo, galera? Para que você possa, galera, pisar, né? E dar aquelas pisadas bem garantidas, né, galera? No chão, entendeu? É uma coisa muito boa, galera, que, tá certo? Que ele tem de lado ele tem esse desenho aqui também, ó, galera, tá vendo? Muito bonito esse detalhe aqui, né? Esse detalhe é muito bonito. É um tênis que deixa a pessoa mais confortável, que para o dia a dia da jornada, galera, que o dia a dia é pesado, né? O dia a dia é puxado, entendeu? A pessoa nessa acorda de manhã para ir trabalhar e é muito puxado, né, galera? E um tênis desse, galera, já deixa a pessoa pisando, né, entendeu? Quando você pisar, você já vai pisar mais confortável e tem um conforto nos pés dessa parte dele, que quando você pisa, galera, essa parte aqui, ó, ela vai, ele cede, abaixa um pouquinho, galera, que é para deixar seus pés bem confortável, tá certo? É muito bom, galera, é muito bom mesmo, tá? Na frente dele é desse estilo, tá certo? Galera, eu tava falando para vocês, galera, aqui, ó, sobre isso aqui, ó, aqui, galera, essa parte da costura dele aqui, tá vendo?
E porque ele é todo costurado. É por isso que essa parte aqui, galera, não vem para aqui que nem os outros, né? Essa parte aqui dele aqui, ó, não levanta até aqui, né? Entendeu? Até É por causa legal. disso. Entendeu? Entendeu? Desse tênis aqui. Esse modelo. Desse modelo, galera. Entendeu? Porque é do Evolte. Evoltem. Entendeu? Aí, galera, aí essa parte dele aqui, galera, quando você Puxa. quando você puxa, galera, ela só vai só um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Ela faz só um pouquinho aqui, porque cada sapato, galera, eu quero explicar para você que cada sapato tem o seu detalhe, entendeu? E eu tô mostrando isso aqui para você, fazendo esse vídeo, mostrando isso aqui para vocês, galera. E outra que também, entendeu? E outra que também, quando for fazer a compra, tem que pelo menos escolher o mesmo número ou um número um pouco maior para facilitar no calço. Entendeu, galera? Por que eu tô facilitando isso aqui mostrando isso aqui para vocês? É porque, galera, cada sapato, cada tênis, né? Ele tem, galera, faz de um feitio, outra empresa faz de outro, tá vendo? Então ele tem, então essa parte dele aqui é toda costurada, galera, tá certo? É toda costurada essa parte, tá toda redonda aqui, ó. E por dentro também. Né? E por dentro dele também é costurado, galera, tá certo? Por dentro É dele que não dá para costurado. mostrar não, mas... Mas é tudo costurado, tá certo? Por dentro. E essa parte, galera, que eu estou explicando, é toda costurada, galera, de fábrica, tá certo? É de fábrica mesmo, ele já vem da fábrica assim, tudo costurada. Porque cada sapato, galera, tem o seu detalhe diferente um do outro, né? Às vezes tem no meu modelo, às vezes já tem outro diferente. É por isso que essa parte aqui não levanta pra cá, que nem o dos outros, né? Por causa do modelo dele, galera. Tá certo? Que a fábrica já fez ele nesse estilo aqui, ó. Tá certo? Mas quando você colocar o pé aqui, ó, galera, fica o pé assim, né? Quando você bota o pé fica aqui, não vem essa parte aqui, ele não vem até aqui. Entendeu? Porque aqui já é outro estilo de tênis. Tá vendo? É outro estilo de tênis. Aí o que acontece, galera, é isso aí que eu queria explicar para vocês. Por quê? Porque teve pessoas, galera, que comprou, né? Aí falou, né? Mas era bom que essa parte aqui viesse até aqui. Mas assim, galera, é porque cada tênis tem uma diferença, entendeu? Se eu pegar outro ali, entendeu? Ele de outro modelo, mas dessa mesma empresa, ele tem essa mesma postura aqui, ó. Entendeu? Ele já tem um recorte dele dessa mesma forma. Entendeu? Por quê? Porque cada sapato, cada modelo, ele tem uma forma diferente. Entendeu? Então, como ele tem uma forma diferente um do outro, entendeu? Aqui, ó, colocaram o Evoltem aqui de lado aqui, ó, no carcanhar, né, na parte do carcanhar, né, que é a parte do pé da gente trai para carcanhar. Então, galera, já para trazer, galera, esse conforto, para trazer já, entendeu? Esse detalhe, um detalhe mais bonito, para tanto a gente ver o nome dele aqui em cima, que nem aqui do lado aqui, ó. Entendeu? É feito feito uma riata, né? Ele sobe e desce aqui, feito um tipo de um enfeito, né? Então, galera, isso aqui também, tem esse enfeito também, ó. Tá vendo que é muito bonito detalhe. aqui, ó. Esse detalhezinho aqui é um enfeite, né? Um detalhe, né? É um detalhezinho e é um enfeite por sapato, né? Esse detalhezinho dele, entendeu? Que é muito lindo, galera. Por isso, galera, que eu queria fazer esse vídeo e como eu tô fazendo, galera, para mostrar para vocês, tá vendo? É para mostrar. Pronto, eu vou mostrar de outro aqui, ó, galera. Tá vendo aqui? Depois a gente vai falar sobre ele também, a diferença, O de tá 100. entendeu? Desse daqui, ó. Tá vendo? O de 100. É outra empresa também, galera, que a gente trabalha também vendendo esses tênis. Tá vendo? Aí depois eu vou falar sobre isso aqui e mostrar para vocês. Tá vendo? E cada sapato, galera, ele tem aqui, se você ver a diferença, né? Desse daqui para esse daqui, ó. Tá vendo? O feitio dele já é diferente desse daqui, ó. Tá vendo? Aí cada tênis, galera, eles traem um corte diferente, né? Um detalhe diferente para trazer um novo modelo, né? Para a galera calçar, né? Se sentir feliz, se sentir bem, né? Com tênis nos pés, tá certo? Entendeu? Que é muito bonito, aqui mostrando ele por baixo, entendeu? Aqui de lado dele também. Entendeu? Que eu já mostrei, entendeu? Aqui a frente dele também, rodando aqui, ó. Tá vendo? Mostrando de lado, entendeu? Por debaixo dele, galera. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Por quê? Eu mostrando isso assim pra vocês, galera, porque muita gente pede pra ver, né? Então a gente já faz isso, a gente já faz os vídeos já mostrando assim. Tá certo? E você, galera, pode compartilhar.
esse vídeo aí com seus primos, com seus colegas, mandar a turma se inscrever no canal, porque toda semana, galera, tem vídeo novo, toda semana. Tá E vendo? tem link da loja aí, oficial, na descrição. E na descrição, Matheus falou, galera, que tem o nome da loja. O link, O link da loja que é pra eles entrar. Pronto, que é para vocês entrar no link da loja, tá certo? Aí entra no link da loja, galera. Aí toda informação você vai ter, tá certo? Para comprar os sapatos. Você pode, galera, você pode morar, galera, em qualquer parte do Brasil. E você pode ter esse tênis nos seus pés. Você pode comprar ele em qualquer parte do Brasil. Entendeu? É só você entrar, galera, entrar aí No link abaixo. no link abaixo, galera. Entendeu? Aí você vai ter toda a informação sobre esses tênis, tá certo? Vai ter toda a informação sobre os tênis, sobre o preço, tudinho, tá, galera? Dá tranquilo, galera, para vocês comprar tranquilo, galera. E tem um conforto nos pés, galera. Tá certo? Tá vendo? Tem um conforto muito maravilhoso nos pés. Você pode ter esse conforto muito maravilhoso nos pés, entendeu? Se sentir feliz, fazer sua caminhada mais sua namorada, mais sua esposa, mais os seus filhos, mais seus colegas, mais qualquer outra pessoa. O passeio, entendeu? né? Um passeio, né? Um passeio para pegar um passeio de barco, né? Um passeio meio pela terra, entendeu? Se não for um lugar que tenha barco, meio pela terra para passear, shopping. né? Em shopping e Passeio de bike, né? um passeio de bike, galera. De toda forma, galera, assenta. Entendeu? Porque ele é um tênis, galera, que traz toda essa indicação. Tênis entendeu? esportivo. Que é um tênis esportivo, para todo. Você quer ir para um cinema de noite, quer tomar um banho, tudinho, coloca um tênis desse nos pés, galera. Vai para um cinema, né? Vai para um cinema ou qualquer outro lugar que você pensar em ir, entendeu? Que as pessoas gostam, né, de ir, entendeu? Então, onde você chegar, galera, com um tênis desse, eu quero explicar para vocês que realmente tá bem, tá certo? Tá bem. Por quê? Porque você vai ficar bem com um tênis desse nos pés, entendeu? E aqui, ó, galera, tá vendo? Tem outra informação desse daqui. Tá vendo que eu tava mostrando? Galera, veja o feito dele. Até eu colocar assim para ficar na posição certa. Aqui, ó, galera, veja. Um é tecido e outro é nylon. Levanta Entendeu? pra cima, que é melhor. Aqui, ó, tá vendo? Pronto. Dá para pegar bem lá, Matheus? Dá. Pronto. Pronto, aqui eu vou mostrar de lado. Tá vendo? Aqui é de lado. Tá vendo? Aqui, ó. O de cá. Eu explico agora de cá e boto lá. Pronto. Tá vendo? Vou colocar o vermelho, Bordô. o bordô ali, galera. Esse daí é vermelho. E esse daqui é o vermelho, tá certo? Olha, galera, veja. O antiderrapante desse daqui já é um pouco diferente. Entendeu? Daquele ali, ó. Já é diferente. Tá vendo? E tem mais esse desenho nele aqui que pintaram aqui, né? Esse desenho que a empresa pintou. Né? Para trazer mão charme, para não deixar só ele todo branco, né? Aí trouxe um vermelho aqui, ó. Né, para pintar, pintou aqui, né? Esse vermelho aqui para ficar bem bonito aqui, né? Pintou o branco com vermelho para ficar bem bonito, galera. E eu quero dizer para vocês, galera, que aqui, ó, esse antiderrapante dele também é muito bom, galera. Certo? É muito bom, entendeu? É muito bom, galera, tá? Aqui de lado, aqui de frente, ó, o sapato, entendeu? Aí de lado, que muita gente gosta de ver, mostra de lado. Agora fala o material dele. Entendeu? Agora, galera, esse material aqui já é outro tipo de material. Tecido. Entendeu? Dentro e fora. É outro tipo de tecido, É tecido dentro e fora. Ele já é outro tipo de tecido, né? Mas, galera, ele traz também um conforto, que quando você pisa, galera, isso aqui, ó, a parte aqui, ó, na parte do calcanhar aqui, quando você pisa, também é um pouco mais... Confortável. Ele é confortável também, tá vendo? Ele é confortável também, todos os dois é confortável, entendeu? Um mais do que o outro, mas todos eles aqui, galera, todo é confortável. Quando você pisa aqui, ó, ele baixa um pouquinho, entendeu? São um tênis confortável, galera. E eu tenho vendido já... galera, eu tô vendendo, sempre a galera tá comprando. Tênis original. Entendeu? É tênis original. Não é réplica. Entendeu? Não é réplica, é um tênis original. Preço bom. Entendeu? Um preço bom, tá vendo? Um preço bom. E outra, galera, eu tenho vendido já desse mesmo feitio aqui, ó. Né? Desse mesmo modelo. Desse mesmo modelo aqui. Tá vendo? Agora tá faltando só... tá para chegar. Tá para chegar desse modelo, galera. E a gente fazer a entrega.
tá certo? Mas desse mesmo modelo aqui, tá vendo? A galera tá gostando que só, galera. E você pode também ter um desse ter um desse para você fazer a sua caminhada, ir para academia, tá certo? Ir para uma praça, entendeu? Para onde você quiser ir para um aeroporto, mas os colegas tal, esperar um primo que vem de fora, um tio ou um irmão que viajou para outros países, né? E vem, entendeu? Aí quando você vai pegar ele lá no aeroporto, né? Entendeu? Para onde você quiser fazer sua caminhada de manhã também, galera, dá para fazer a caminhada tranquila também, tá vendo? Encontro na lanchonete. E um encontro, é que o Matheus está dizendo, né? Um encontro na lanchonete, galera. É muito importante, galera, viu? É muito importante. É muito importante mesmo a pessoa ter aqui, ó. E aqui do lado, galera, é que sempre que eu tava dizendo, eu tava até brincando com o menino aqui, galera. Aqui é um feitio feito um barco, né? Eu tava dizendo, só não dá pra pegar um remo pra remar porque é de enfeite, né? Mas o feitio aqui é de um barco, galera, viu? É o feitio de um barco. Entendeu? Que representa a marca da empresa. Que representa, esse barquinho aqui representa a marca da empresa, galera. Tá vendo? Representa a marca da empresa. Tá bom? Então, galera, assim, o que eu quero dizer para vocês que é muito importante, né, quando a gente se dedica a fazer uma representação, a fazer um vídeo desse, galera. Aí, galera, você pode, você tanto pode, você assiste, galera, e pode também enviar também o vídeo para outras pessoas, com os primos, entendeu? Compartilha aí, galera, esse vídeo aí, galera. Bota para explodir para todo o Brasil aí, galera. Faz que nem Tiringadinho, bota aí para explodir. Para espraudir, que nem galera, Tiringadinho, espraudir aí para todo o Brasil aí, galera. Aí, bota aí para espraudir aí para todo o Brasil aí, se inscreve no meu canal, deixa o like para mim, entendeu? E que é muito importante, entendeu? Aí lá no YouTube, lá Maurício Pedro, tá certo? No Instagram, Maurício Matheus, no Facebook, Maurício Pedro, galera. Aí você vai assistir outros vídeos também, galera. E toda semana, galera, tem vídeo novo, tá certo? Que você pode, galera, continuar assistindo todos os vídeos, galera, tá certo? E deixa o seu like pra mim, que é muito importante. E assina o sininho para receber o próximo vídeo, galera. Que toda semana tem vídeo novo, tá certo? Toda semana tem vídeo novo aqui, tá certo? Toda semana tem vídeo novo, entendeu? Aqui no canal de Maurício Pedro, tá certo? Aí vai lá no YouTube, lá em Maurício Pedro, entendeu? Aí você vai encontrar vários tipos de sapato. Galera, galera, obrigado. Vocês é quem bota meu vídeo para funcionar, galera. Então assista aí meu vídeo aí, galera. Bota a galera aí para explodir para todo o Brasil os meus vídeos aí, galera. E valeu e fui, galera.